Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho realizar mais uma vez o nosso Evangelho no Lar. Nós estamos hoje no dia 13 de janeiro de 2019. O tempo já está passando, o ano novo já está se encaminhando para metade do primeiro mês e a vida vai continuando e a gente vai vendo que tudo passa muito rápido. A gente não pode perder tempo para aprender, para se relacionar, para fazer as coisas que são certas, para mudar, para olhar para trás, enfim, a gente não pode gastar o nosso tempo inutilmente. Então vamos estudar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho e eu fico muito feliz com a presença daqueles que conseguirem se juntar a mim nesta noite. Nós estaremos falando hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, e falaremos especificamente sobre o item 6 e 7, que trata do destino da terra e causa das misérias humanas. Eu penso sempre em fazer o Evangelho no Lar de uma forma sistematizada, ou seja, começando do princípio ao fim, correndo o risco de repetir eventualmente alguns dos temas que nós já fizemos. Aliás, se fosse assim, repetiríamos inevitavelmente, mas por enquanto eu estou escolhendo temas que eu acho que são relevantes para nosso conhecimento imediato, para nossa forma de para facilitar a nossa forma de entender o mundo. E falar da destinação da terra e da causa das misérias é uma coisa muito importante, porque a gente vive num mundo complicado, vive num país complicado, muitas vezes vivemos numa redondeza, num bairro, numa família complicada e a gente às vezes não entende muito bem, não é? O que está acontecendo. É importante a gente relembrar o que o Espiritismo nos explica. Então, muito boa noite a todos vocês que estão por aí. Lá fora tá claro, mas é horário de verão, então boa noite a cada um e muito obrigada pela presença de vocês comigo aqui nesse instante. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus e a Jesus que nesse momento, através dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, esses anjos de guarda que escolheram estar conosco durante toda a existência para nos fortalecer, para nos inspirar, para nos amparar, para nos ajudar, aconselhar, enfim, para serem os nossos tutores enquanto estamos encarnados, bem como a presença dos amigos espirituais que são espíritos simpáticos às nossas causas, os espíritos familiares que são os que se importam conosco, que se relacionam espiritualmente conosco, com afeto, que todos nós possamos estar unidos num só pensamento, numa só boa intenção, que é a de aprender para praticar o que a doutrina espírita nos ensina, porque a doutrina espírita nos torna mais sóbrios, mais sábios, mais coerentes, mais corajosos e, portanto, mais ousados. Que seja assim o nosso pedido atendido, se Deus permitir, de que estejamos acompanhados pelos bons espíritos e que nós tenhamos todo o amparo necessário nesta noite mais uma vez. Vamos começar então a partir desta prece com a leitura do nosso texto do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, pessoal. Destino da terra e causa das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, ou seja, limitada, que dá uma falsa ideia de conjunto. A gente vê de uma forma tão pequenininha que a gente imagina o conjunto a partir daquela visão pequena que nós temos. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Percebam aqui que o Evangelho, esse trecho do Evangelho deixa muito claro que não existe vida inteligente, vida humana, espíritos encarnados só na Terra.
não somos o centro do universo. Existe vida encarnada, humana, que a gente pode chamar de humana a partir da encarnação dos espíritos em outros planetas, muitas vezes até com outras formas, humanoides possivelmente, mas que existem em outros mundos e vivem em outras condições. Por quê? Porque o planeta, o orbe onde residem é um pouco diferente, mas aqui afirma, não somos os únicos espíritos encarnados do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Nesse capítulo aqui, um pouco no item, a partir do item 2, vai falar sobre diferentes estados de alma na erraticidade, que é o período entre duas encarnações. É o que a gente chamaria de mundo espiritual. A erraticidade é o período que a gente está lá do outro lado da vida, tá? Depois, antes de chegar aqui nesse item que nós estamos estudando, vai falar sobre as diversas categorias de mundos habitados. E aí ele menciona rapidamente que existem mundos muito mais inferiores do que a Terra e muito mais superiores do que a Terra, mundos felizes. E nas palestras, nos estudos espíritas, mesmo aqui no nosso Evangelho no Lar, não só eu, como outras pessoas que estudam o Espiritismo, que falam sobre Espiritismo, elas comentam sempre o estado da Terra como sendo um estado de expiação e provas. Alguns falam só expiação, outros falam expiação e provas. A gente já conversou sobre isso e também sabemos que estamos em processo de transição, ou seja, de uma mudança paulatina, gradual, para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração será um mundo um pouco melhor do que o mundo de expiação, porque a maioria dos espíritos que estarão encarnados aqui já são bem intencionados, ainda que falhem. Com boa vontade, com esforço, com trabalho para o desenvolvimento, privilegiando um pouco mais de solidariedade, de virtudes do amor, da caridade, da fraternidade, enfim. Hoje nós temos uma inversão, nós temos um mundo ainda de muito sofrimento, de pessoas que sofrem demais, que têm muitas dificuldades, e este mundo então é de expiação. Eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa, obviamente um exemplo que eu vou dar, que não menciona ninguém, mas a pessoa tem conhecimento religioso, atuava com afinco na religião, uma religião inclusive reencarnacionista, e essa pessoa ficou doente, e a partir do momento em que ficou doente, largou mão de tudo. Então, até enquanto estava saudável, a pessoa dava conselho, a pessoa dava orientações, a pessoa fazia o trabalho que fazia na religião que professa. De repente ficou doente, parou de aceitar a vida, parou de compreender a vida e largou mão. Possivelmente acabe por se tornar um suicida inconsciente porque não se esforça para superar. A doença, por exemplo, é uma das nossas expiações, talvez uma de nossas provas, e a gente pode perder para a doença no sentido material, físico, né? Morrer depois dela, desencarnar depois dela, ou a gente pode vencê-la, mas mesmo que a gente desencarne, ela tem alguma coisa para ensinar. Então veja, a gente passa por um mundo de expiações ainda teimando que aqui tem que ser um mundo feliz, e nós não estamos num mundo feliz. Nós estamos num mundo que ainda carrega os resultados, as consequências das nossas atitudes, pensamentos, construções, dos nossos embates, e a gente constrói a dor que vive. Então vamos continuar aqui para entender um pouquinho mais essa causa das misérias humanas. Então, o destino da Terra. Hoje nós somos mundo de expiações. Para futuro, eu sempre repito que acredito piamente que o mundo já está em fase de regeneração, mas ele não pode dar esse salto de qualidade sem a humanidade acompanhar. E como nós estamos ainda reincidindo muito nos mesmos erros, a gente fica um pouco atrasado. Mas
Então, ou somos um mundo de expiação às portas da regeneração, ou somos um mundo de regeneração cuja humanidade ainda não deu o salto de qualidade. Qual dos dois eu não sei dizer para vocês, tirem suas conclusões, eu tenho as minhas, né? Vamos lá. Item 7. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, para quem não sabe, é aqueles barcos antigos, sabe, dos filmes antigos que ficava todo mundo, quando era preso, o preso ia fazer o quê? Fazer o navio com o remo se movimentar. Isso são as galés. Então, eles ficavam presos em barcos fazendo trabalho braçal, ou seja, uma espécie de prisão, tá? Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, ou seja, uma redondeza, um lugar mais afastado daquele centro, onde tudo é mais arrumadinho, tudo mais bonito. Um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. Olha só o que ele está falando da Terra. Claro, isso aqui foi lá pela década de 60 e poucos, lá do lançamento, 1860 alguma coisa, 63, 65, nem me lembro mais, do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já passou um tempo, mas mudou? Alguém aqui tem coragem de dizer que nós mudamos o suficiente para não ser descritos assim o nosso planeta não ser descrito dessa forma? Vou repetir, porque ele é tudo isso. O quê? Um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições do planeta, são as nossas aflições. Sobrepujam os prazeres, ou seja, porque que a gente sofre muito mais, porque a gente se preocupa muito mais, porque a gente se angustia muito mais do que é feliz. Por que não se enviam aos hospitais as pessoas sadias? Isso parece tão óbvio quando a gente vê por esse ângulo, não é verdade? Mas como a gente ainda tem uma dificuldade de enxergar a Terra como sendo um mundo dentre muitos outros mundos, um planeta com vida encarnada, inteligente, espirituoso, como nós encarnados, a gente tem dificuldade de imaginar, até porque a televisão costuma tratar os, abre aspas, ETs, que seriam os extraterrestres. O que é extraterrestre? Que não é da Terra. Que não é da Terra. Aliás, espírita adora mencionar o fato de nós termos vindo de outro planeta. Se a gente pensar por esse ângulo, nós somos extraterrestres no momento espiritual, na ótica espiritual, melhor dizendo. Somos extraterrestres, não somos originados aqui, nós não fomos criados aqui na Terra, não vivemos aqui na Terra como espíritos primitivos, viemos de outros mundos. Neste sentido, somos extraterrenos, mas agora pertencemos aqui e existem espíritos que são de outros planetas que não são a Terra. Então, ele fala, porque, cadê aqui? Nem as casas de não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção, ou seja, às penitenciárias, às casas de educação, né, do ser humano, de conduta, os que não praticaram crimes, e nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares de delícias, ou seja, há sofrimento nos hospitais, há sofrimento nas casas de correção, nas penitenciárias, nas delegacias, em qualquer instituição que seja, nos manicômios judiciais, seja dessa forma, há sofrimento. Mas o são é mandado para lá? O honesto, o não criminoso, ele é mandado para lá, para esses lugares? Não é. Então, onde há sofrimento por consequência da conduta, da forma de agir, da forma de pensar, da forma de sentir. E aí, finalizando, diz aqui, ora,
Da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade não se encontra na Terra. Veja que ele não chama de humanidade apenas nós, encarnados aqui hoje, os 7, 8 bilhões de pessoas que existem na Terra. Não, humanidade são todos os espíritos que Deus criou e que estão espalhados pelo universo. Gente, é uma coisa incrível pensar um troço desse, sabia? Porque imagina, você e eu não somos irmãos? Nós não somos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai, e a gente não chama Deus de Pai? Nós somos irmãos perante este Criador. Agora imagina sermos irmãos de espíritos que são puros e perfeitos, dentro da perfeição possível para um espírito, porque nenhum se iguala a Deus, mas podem ficar no máximo da perfeição espiritual, que a gente nem consegue saber qual da gente ter irmãos que são perfeitos, puros, muito tempo antes de nós sermos criados. Como a centelha divina que foi fazendo a descida vibratória até chegar um momento de encarnação nos vários reinos e ficar evoluindo. Nós temos bilhões de anos, nós temos possivelmente bilhões de anos e ainda estamos com essas imperfeições. Agora imagine alguém que seja nosso irmão e que já cria constelações, galáxias e mundos, porque ele já é evoluído há muito mais tempo. Gente, é uma coisa incrível imaginar, é difícil pra gente imaginar, mas é possível e é o que acontece. Você e eu, vocês que estão aí, nós seremos assim. Só que a gente ainda desacredita e aí a gente fica se entregando às dores, às lamúrias, aos sofrimentos e às nossas imperfeições. E aí ele finaliza aqui dizendo: e como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Quanto a isso, eu tenho que dizer o seguinte: se a terra é um mundo de expiações que está transitando para um mundo de regeneração, até algum tempo nós poderíamos dizer exatamente o que foi dito aqui, que quando nós evoluímos o suficiente para estar nas condições da regeneração, que é o próximo salto de qualidade evolutiva da evolução do espírito, do planeta pelo menos, porque eu não consigo vislumbrar, embora eu acredite que seja possível acontecer, um espírito saindo de uma situação de expiação direto para um mundo feliz. Eu acho que assim tem que ter um sacrifício gigante que a gente não consegue conceber muito bem, mas o nosso próximo passo natural seria o mundo de regeneração. Então, se a Terra ainda estivesse plenamente integrada só nesse status de expiação e a gente melhora, a tendência é a gente ser convidado a residir num mundo de regeneração, que não a Terra. Porém, a Terra está nesse processo de regeneração. Eu disse para vocês que eu, Vânia, acredito que o planeta já seja de regeneração. E cada vez que eu ligo a TV ou que eu vejo uma notícia dizendo apareceu um novo escândalo, eu digo, nós estamos regenerando. A humanidade está regenerando porque o mundo já é de regeneração. É a minha forma de ver. Então, eu não preciso sair da Terra. Eu não quero sair da Terra. O que eu faço para não sair da Terra? Eu continuo me regenerando, eu continuo melhorando, eu continuo mudando, porque nós estamos num momento de quebradeira geral, de reforma geral, e vai chegar o dia em que a gente começa a fazer a reconstrução. E neste dia que o planeta assumir o seu papel espiritual dentro dos mundos, da escala dos mundos, que é de regeneração, eu quero estar aqui. Eu não quero estar em outro planeta. Eu não preciso ser levada para outro planeta. Agora, em compensação, aquele que não se regenera, que se mantém no padrão vibratório de imperfeição, de teimosia no erro, de prazer de fazer maldades, estes que são da Terra já não poderão pertencer a essa escola, porque a escola mudou de grau, mudou de nível, e aí ela precisa ir para um outro planeta. Então, em vez de mudar quem regenerou, muda quem não regenerou, percebe? Então, falando de destinação da Terra, seremos uma humanidade
terrena, regenerada. Somos um planeta em transição planetária de expiação e provas para regeneração. O mundo de expiação traz dor e sofrimento porque a gente recebe aquilo que a gente deu e a gente vive aquilo que a gente disse. Eu preciso provar que eu não erro mais nesse ponto. E o mundo de regeneração traz a oportunidade de encontrarmos mais pessoas com afinidades nos bons sentimentos, na luta contra as imperfeições, porque o mundo de regeneração não é um mundo feliz, mas é muito mais feliz do que vivemos hoje. E aí, como causa das misérias humanas, vemos o quê? A nossa imperfeição. E enquanto teimarmos em ter imperfeição, enquanto teimarmos em manter o nosso orgulho para ter razão, enquanto teimarmos em sermos vingativos, invejosos, em cometermos crimes, em dar jeitinho. Gente, olha, vocês conhecem, eu conheço pessoas que dizem assim, não, é o seguinte, se for para fulano, tal coisa tem que acontecer, mas como é para mim, tal coisa não tem que acontecer. Eu ouvi uma pessoa dizer, não, eu sou contra determinada reforma política, porque eu tenho direito do jeito que está, mas o jeito que está ruim, percebe? Então essas coisas acontecem porque a gente ainda é muito egoísta e enquanto formos muito egoístas, o mundo fica lento na sua mudança. Eu e vocês temos uma obrigação material, mas sobretudo temos uma obrigação moral de transformar o planeta, pelo menos no recanto, no reduto onde a gente vive. E se a gente consegue mudar, alguém se espelha na gente. As pessoas mudam mais fácil quando sabem que não estão sozinhos. Então sou eu e vocês que temos que mudar. Claro, eu falo isso e vocês pensam, Vânia não erra. Claro que erra. Vânia briga, Vânia fica nervosa, Vânia se arrepende do que fala, do que faz, mas Vânia continua lutando. Eu tô falando em terceira pessoa porque eu não falo só de mim, mas de todas as Vânias, de todas as Marias, de todos os João, todos os Manuel, todos os Ricardos, todas as pessoas que cometem erros, mas os erros não são o problema. O problema é manter o erro sem insistir em buscar o acerto, manter a imperfeição sem insistir em buscar a virtude. A qualidade de vida da gente, ela tem que ser moral para que ela possa se transformar em qualidade material, porque rico sofre, poderoso fica doente, famoso morre, ou seja, nada daquilo que a gente ambiciona dizendo que é qualidade de vida, nada mantém aquilo que a gente quer de verdade, que é paz de espírito, equilíbrio moral, espiritual, alegrias puras, porque o resto, gente, é tudo efemeridade e fica aqui. Era isso que eu tinha aqui para falar para vocês hoje. Deixa eu ver como é que tá o horário, 7:55. Gostaria muito que vocês lessem esse capítulo 3 para poder entender um pouquinho melhor dessa dinâmica do nosso planeta, porque a gente só reclama do pobre do planeta Terra, a gente reclama. Quando a gente vê, por exemplo, vocês sabem que eu não tô em casa, né? Eu tô passeando aqui na casa da minha irmã no Rio de Janeiro. Gente, você vai pra praia? Eu não consigo entender. Vocês escolheriam ir para uma praia que tem lixo? Vocês escolheriam ir para um lugar todo sujo? Pois é, mas você vai para qualquer praia aqui, uma mais linda do que a outra, e você vai encontrar copo plástico, canudinho nem tanto, porque agora aqui eles mudaram, estão usando canudinho de papel, mas o plástico do canudinho, você as garrafas, lata, você encontra os plásticos que que as pessoas levaram as suas coisas para consumir na praia. Como é que pode? Eu não quero ir em um lugar sujo, mas eu deixo sujo o lugar que eu passo, eu não mereço um planeta melhor. Então a gente fala mal do planeta, a gente fala mal do próximo, a gente esquece de ver o que é a nossa parte. Então, eu posso ter todo o erro do mundo, mas se eu pego um papel no chão, eu cato. Não é meu papel, mas aquele papel vai parar na boca de uma tartaruga, aquele plástico vai parar numa boca de uma tartaruga daqui a pouco, vai fazer com que alguém tropece. Eu não sei, mas é
tão pequeno o esforço que a gente tem que fazer para mudar esse mundo e a gente fica aqui se lamuriando de que os outros não fazem. Então, o meu conselho, se é que eu posso aconselhar alguém, mas o primeiro conselho eu sempre dou para mim, é que cada um de nós faça um pouco mais do que acha que deve. Porque, na verdade, todos nós devemos fazer um pouco mais. Outro dia eu vi um vídeo, não lembro onde foi, acho que foi no Face ou eu recebi pilotos, mas acho que foi no Face, em que um homem sai passear com o cachorro e ele é até parecido com uma historinha que fala sobre isso, do balde furado, mas ele leva mesmo um balde com água e por onde ele vai passeando com o cachorrinho dele, ele vai molhando as plantas no caminho. Tem a foto, parece que é um fato isso daí. Ressalvada a veracidade ou não, vamos falar a verdade. Se todo dia eu caminho com o meu cachorro e eu molho algumas plantas no caminho, por onde eu passo não florir? As plantas não ficam mais bonitas? Então, que o teu sorriso seja essa flor que brilhou nos caminhos porque ela foi regada por esse amor que nós temos ao planeta, à vida, à vontade de melhorar e que a gente consiga molhar, sabe? Regar um pouquinho o coração alheio, dando o nosso exemplo um pouquinho melhor. Eu acho, sabe, gente, eu falo para vocês e até me aperta o coração, porque ninguém melhor do que eu para saber onde é que eu erro, né? E é tão legal falar tudo isso, eu procuro fazer, mas eu ainda acho que dá para fazer mais. E o que eu queria mesmo era dizer para vocês, analisem se não dá para fazer mais, porque a gente tá cansado desse mundo sofrido. Não é da terra que nós estamos cansados, é da forma como nós construímos a nossa humanidade. E lembrar que existem humanidades aí lindas e que nós podemos experimentar e vivenciar, e que um dia nós seremos os anjos daqueles que estão saindo da mão do Criador para viver num mundo primitivo, começando a aprender. Eu acho que é tão legal. Eu fico pensando como é tão bonito isso daqui. Por isso que eu me empolgo. Até passei do meu tempo. Vamos lá encerrar então. Espero que vocês pensem nisso, leiam um pouquinho e deem o melhor de si. Que nós todos façamos isso. Obrigada pela presença de quem esteve aí. Boa noite para todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, vibrando muito pelo nosso planeta. Vamos trazer à mente a imagem daquela bola azul perdida no espaço escuro, não é? Que a gente vê tão bonito lá de cima, nas fotos, nas imagens. E vamos imaginar que o nosso irmão Jesus e outros tantos bons espíritos de alto galardão espiritual, de alta evolução espiritual, estão todos com as suas mãos emitindo raios de luz, de muita pureza, de muito amor, de muitas bênçãos. Que cada recanto do nosso mundo possa receber esse amor como um calor, como a gente gosta de receber o abraço espiritual dos nossos mentores, que esses mentores planetários possam envolver a Terra inteira, possam acarinhar este planeta que está tão sofrido com o ser humano que o maltrata de tantas formas, que toda a natureza, todos os animais, todos os vegetais, todos os seres vivos deste mundo possam receber o fortalecimento para continuar existindo e não desistir, porque o homem vai mudar e está mudando. E que nesse contexto possamos receber também esse abraço amoroso e carinhoso, em especial dos nossos mentores, que nos dizem agora nossos ouvidos espirituais assim: você pode, você já faz mais do que fez e você ainda tem potencial para fazer demais, e eu estou do teu lado. Porque Deus está do lado da gente e os nossos mentores fazem a vontade de Deus. Assim, nós pedimos por todas as pessoas do mundo, em especial aqueles que nós sabemos precisar de preces, de força, de coragem, àqueles que estão doentes, depressivos, suicidas, que estão desistindo da vida, que ainda estão viciados, inconformados, aqueles que não conseguiram continuar a viver depois de alguma prova dura que passaram, mas que a gente possa lembrar: a gente vai sair dessa escola, a gente vai sair desse hospital, nós vamos sair dessa penitenciária no dia em que pudermos dizer: pronto, eu aprendi.
nós estamos aprendendo. Que Deus abençoe cada um de vocês, a todos nós, a esse lar que me recebe, ao meu lar lá em Jundiaí, aos lares de vocês que assistem, e que nós todos reconheçamos a luz que Deus colocou aqui. Boa noite, muito obrigada, paz em Jesus.